Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje a respeito do jugo de Jesus, que está escrito aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 em diante. Está escrito assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. O jugo de Jesus é suave. Quem está obedecendo ao Senhor Jesus, recebendo as suas ordens, é bem-aventurado, porque Jesus não oprime ninguém. Jesus é manso e humilde de coração. E Ele nos manda tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quem está seguindo a Jesus é feliz, porque Jesus alegra as nossas vidas. Ele veio do céu à terra e nos trouxe a libertação, como diz a sua santa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele, perdoando os nossos pecados, nos purificando, nos tornando mais alvos do que a neve, então ele nos faz ficar sentindo leves, andando tranquilos na presença de Deus, sabendo que nós temos um mestre amoroso e que cuida muito bem de nós. Porque quando o homem está sem Deus, ele está debaixo do jugo do pecado. Ele não consegue fazer o que quer. O pecado é que opera na sua vida, mesmo que ele queira fazer o bem, mas o pecado está sempre dominando. Mas quando o homem olha para o Senhor Jesus, aprende de Jesus, entrega o seu coração para Jesus, recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então ele fica debaixo de um jugo leve, um jugo suave, porque o Senhor Jesus é realmente um Pai amoroso. Na verdade, feliz é todo aquele que está debaixo do jugo de Deus, porque Deus é misericordioso, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas dificuldades, mas Ele é misericordioso para entender as nossas fraquezas, as nossas limitações e mesmo até as nossas rebeldias. Quando é necessário, Ele disciplina, Ele castiga, mas Ele castiga com amor, para nos corrigir, para nós voltarmos para o certo e estarmos dentro da vontade dEle e sermos mais abençoados. Ai daquele que se afasta dos caminhos de Deus e volta outra vez para o jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O homem se desviando dos caminhos de Deus, ele fica nos caminhos do pecado e o fim é a morte, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, que é o Salvador, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, vamos seguir os caminhos de Jesus, vamos aprender dele, vamos receber o seu jugo, vamos carregar o seu fardo, porque o que ele ordena para nós não é pesado. Ele quer que nós andemos em amor, que nós andemos em união, que nós andemos na paz, que nós estejamos sempre prontos para fazer o bem, reconhecendo em todos os nossos caminhos, tendo comunhão com os irmãos, tendo paz com todos os homens, tanto quanto possível, sem olhar para as coisas do mundo, sem olhar para o que o mundo oferece, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está caminhando cada dia para o abismo. Fome, peste, guerra, pandemia, tudo de ruim tem atingido a humanidade e ainda assim a grande maioria não quer ouvir a voz de Deus, não quer se humilhar, não quer deixar o seu pecado. Muitos à beira da morte, mas não querem se arrepender. Porém, Deus conhece os que são seus e todos que são de Deus
vão ouvir a sua voz e vão obedecer. E nós que já somos dele, nós temos que seguir os seus caminhos e receber sempre esse jugo de Jesus, sem olhar nem para um lado nem para o outro, nem dar ouvido à voz de ninguém, a não ser a voz do bom pastor. Nós temos um pastor, o seu nome se chama Jesus. Ele já deu a sua vida pelas ovelhas e tornará a trazer aquelas que se desgarraram, porque nenhuma das suas ovelhas há de se perder, nenhuma, todas que Deus lhe deu vão ser salvas, porque o que está predestinado por Deus desde as eternidades vai ter cumprimento, porque Deus é poderoso para fazer cumprir todo o seu desígnio. Então vamos sim ouvir a voz de Deus e receber o jugo de Jesus, buscando a Deus todos os dias na presença de Deus, em oração, em louvor, na meditação da palavra, na comunhão, sempre procurando encher o nosso pensamento e o nosso coração com as coisas de Deus. Meditar nas palavras de Deus de dia e de noite, porque assim está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não terão lugar na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o caminho dos ímpios perecerá, mas quem está dentro da vontade de Deus, buscando a Deus, meditando na sua lei de dia e de noite, é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. As suas folhas estão sempre verdes, nunca secam. Tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque a mão de Deus está estendida sobre esse homem. A mão de Deus está pousando sobre ele para abençoá-lo. Tudo quanto ele for fazer, Deus abençoa. Porque a benignidade de Deus não tem fim. Então, andando dentro da vontade de Deus, debaixo das ordens do Rei do Universo, nós somos bem-aventurados. E nós não vamos sentir jugo pesado, porque o jugo de Jesus é suave, é leve. O crente vai obedecer a Deus por amor, por prazer. Por quê? Porque ele é grato a Deus pela grande salvação que recebeu do alto, pela grande redenção, pelo grande perdão que Deus lhe deu. Assim nós vivemos felizes na presença do Senhor. E há tribulação, há enfermidades, lutas, dificuldades, tristezas, tudo isso é verdade que existe no dia a dia, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que Deus dá para nós é como um rio constante, porque Jesus é a nossa alegria. Quando ele nasceu na terra, os anjos de Deus desceram do céu e entoaram um louvor, avisando aos pastores lá no campo: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens. Jesus nasceu na terra para trazer a salvação para os homens, para fazer a vontade de Deus. Então, todo aquele que recebe o Senhor Jesus e anda nos seus caminhos é bem-aventurado. Mesmo que ele esteja cansado, que ele esteja oprimido, ele será aliviado, porque o Senhor será o seu pastor. Nada lhe faltará, lhe faz deitar em verdes pastos e lhe dá descanso para a sua alma, refrigério, porque o Senhor Jesus é a nossa alegria. Então, feliz é o homem que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Porém, tu, que ainda não tem Jesus como teu Senhor, abre o teu coração, porque ele diz: vinde a mim. O Senhor Jesus está chamando todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele trouxe muita paz,
ele trouxe muito alívio, trouxe muita graça para aqueles pecadores que iam para ele pedindo misericórdia, pedindo favor, pedindo ajuda, e ele abençoava a todos e salvava. Assim ele continuou mesmo hoje, abençoador, galardoador e salvador. Mas o homem tem que se humilhar diante dele. Tu tens que te humilhar, tem que deixar os teus pecados, tem que deixar os teus maus caminhos, e o teu cansaço sairá quando tu abrires o teu coração para Jesus entrar e fazer morada nele. Porque quando ele vem e faz morada, então a nossa casa fica feliz, fica alegre, fica abençoada, porque o Senhor Jesus é Deus que desceu do céu à terra em forma humana para sofrer na cruz do Calvário, para passar o que nós passamos aqui. Ele conhece a nossa estrutura, porque ele passou por tudo aqui, porém ele venceu. Passou por uma situação difícil, pelo vale da sombra da morte. Foi morto, uma morte cruel. Foi sepultado, sofreu muita dor. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Não era possível ser retido pela morte, porque ele é a vida. Ele disse para os fariseus: derribai este templo e em 3 dias eu reedificarei. Então, no terceiro dia, ele levantou-se da sepultura, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mal. E, em seguida, subiu ao céu, vitorioso, e assentou-se à direita de Deus. Desde as alturas está rogando para os homens: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Já está tudo feito, já está consumado. Jesus já fez toda a obra redentora. Mas tu, homem pecador, mulher pecadora, ouve a voz do Senhor, arrepende-te, deixa os teus pecados e recebe a bênção, o perdão, a misericórdia e a graça de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.